Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. 68% da população são ansiosas. De 5 anos para cá, aumentaram o caso de ansiedade a 200%. Essas e mais outras notícias sobre ansiedade. Aí eu te pergunto, você também é ansioso? Você tem crise de ansiedade? Você vive com essa doença? Esse sentimento de ansiedade está cada vez mais comum. Mas deixa eu te falar uma coisa, não vamos normalizar isso. A Bíblia nos ensina como que a gente deve vencer essa ansiedade, como que a ansiedade ela nos destrói, como ela nos afasta de Deus. Você ficou interessado? Fique nesse vídeo que a gente vai falar muito melhor sobre a ansiedade. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, compartilha para aquele amigo, aquela família que é ansioso e saiba que você vai sair daqui transformado e sem ansiedade, beleza? Mas primeiro, vamos saber o que é ansiedade. A ansiedade nada mais é com a preocupação do futuro, o medo do desconhecido, né? Existe aquela ansiedade leve, né? Aquela ansiedade que todos nós temos, que é de querer que chegue logo no outro dia, por causa que você vai sair, porque você marcou um encontro, porque você tem algo importante para fazer no outro dia. Mas também tem a ansiedade, que ela é uma doença crônica, uma doença que instala dentro da gente e que você pode ter crise e aí começa a falta de ar, insônia e seu corpo começa a falar. Isso que é a preocupação. Mas a Bíblia nos ensina certamente o que é. Como que a gente deve vencer essa ansiedade desde o começo. Por isso que eu falo, a Bíblia ela tem resposta para tudo. E aí é nisso aí que a gente vai conseguir vencer, através da Bíblia, através da palavra de Deus. Vamos pegar alguns versículos e vermos o que a Bíblia nos fala sobre a ansiedade. É o que eu falo, a Bíblia nos ensina tudo e ele vai nos ensinar a vencer a ansiedade. Vamos pegar versículos que estão na Bíblia e trazer para a nossa vida e entender o que dá para aprender com isso. Beleza? Vamos ler primeiramente os versículos e depois vamos aprender com eles. Primeiro vamos lá em Filipenses 4, 6 e 7, que vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá em Mateus 6, 25 a 34, Jesus vai dizer uma frase quase igual: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer o seguinte: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E lá em Provérbios 12, versículo 25, vai dizer o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Acabamos de ler esses 4 versículos. Versículos interessantes onde que o principal é: não preocupais com o dia do amanhã. Lance sua ansiedade sobre Jesus. A ansiedade acaba tirando o nosso sentimento de bondade, de coisas boas. A ansiedade no nosso coração acaba tirando a nossa bondade de viver aquilo, de viver aquele momento. Mas a boa palavra nos alegra. Irmãos e irmãs, vamos dizer algo sério. Às vezes a gente quer viver tanto o amanhã que esquecemos de viver o hoje. O amanhã é de Deus. E aí, se eu te falar que se você achar que pode fazer alguma coisa amanhã e Deus tirar da sua vida hoje, pensamos tanto no amanhã, que aí esquecemos de viver o hoje, do momento de hoje, e isso vai mais além. A gente fica longe da presença de Deus. Às vezes preocupamos tanto com o que fazer do amanhã que esquecemos do viver o hoje na presença do Senhor. Ah, Senhor, eu quero, será que vai dar certo? Ah, Senhor Jesus, será que vai fazer isso? Não, Jesus fala: coloque toda a tua ansiedade sobre Ele. Lance a sua ansiedade sobre Ele. Descanse no Senhor. Quando a gente descansa, e eu não falo de descansar do corpo, mas de descansar a alma, de descansar o coração.
Porque em Provérbios vai dizer que o coração ansioso, ele fica abatido. O coração ansioso fica preocupado. O coração ansioso fica destruído, fica, sabe, desanimado. Irmãos, a ansiedade, ela nos destrói. A ansiedade, ela nos destrói. Destrói o seu hoje, destrói o seu viver agora e destrói o seu futuro também. Porque quanto você mais preocupa no amanhã, quanto mais você preocupa, vai trazer sentimentos, vai trazer emoções e vai trazer doenças para você. Percebe que quando estamos ansiosos, confiamos mais na nossa força do que em Deus. Achamos que conseguimos fazer mais coisas para nós do que o próprio Deus faz para a gente. Por isso que a ansiedade, ela nos afasta do Senhor. Por isso que Jesus fala, lance toda a sua ansiedade sobre Ele. E Ele vai cuidar de você, Ele faz por você. Mas quando a gente está preocupado tanto com o amanhã, preocupado tanto em que fazer, que a gente esquece de tudo, que a gente não consegue descansar no Senhor, a nossa confiança em Deus, ela é pequena. Aí, se você parar para pensar, a ansiedade, ela mostra muito a tua fé. Porque quando você tem fé em Deus, você tem certeza que aquilo vai acontecer, você descansa. Mas hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas com amanhã, preocupadas tanto se vai dar certo ou não, mesmo Deus falando que vai dar certo, que aí surge a ansiedade, é porque a sua fé está pequena. E sabe o que é mais engraçado, irmãos? Que ficamos tanto preocupados com amanhã, que às vezes isso cria na nossa mente algo que às vezes não vai acontecer. Sabe, começamos a pensar negativamente, começamos a pensar tantas coisas que não vai acontecer, que isso nos afasta mais de Deus. Então percebe uma coisa, a ansiedade, ele é um sentimento tão ruim, que ele não traz não só doenças para nós fisicamente, psicologicamente, mas principalmente espiritualmente. Porque quando a gente se afasta de Deus, o nosso coração fica ansioso, preocupado. Mas quando a gente deposita a nossa fé no Senhor, nós ficamos tranquilos. Ah, mas será que vai dar certo? Não interessa, eu estou confiando no Senhor. Eu tenho a fé no Senhor. Orar e confiar. Quando a gente ora, a gente renova nossas forças, a gente renova a nossa fé e a gente começa a confiar mais em Deus. A gente começa a ser mais transparente e mais forte com Deus. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 também vai dizer sobre a gente orar e confiar no Senhor. Em Romanos 12, 2 também vai dizer algo para a gente renovar a nossa mente no Senhor. Então, quando você estiver fraco, quando você estiver ansioso, vai para a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia quando você está ansioso, está confuso, está com medo. Vai para a Bíblia. Você vai sair renovado, você vai sair transformado, você vai sair sabendo que Deus tem uma palavra para você naquele momento. Mas aprenda uma coisa, irmãos. Viva um dia de cada vez. Lá em Mateus 6,34 vai dizer o seguinte: portanto, não se preocupe com o amanhã. O amanhã trará já as tuas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Irmãos, um dia de cada vez. Vamos resolver o nosso problema hoje. Vamos resolver o que tem que resolver hoje. Vamos viver o que temos que viver hoje. A ansiedade, ela quer nos garantir algo lá na frente que às vezes não teremos, porque estamos tanto pensando no amanhã, esquecemos de viver o hoje. Esquecemos de viver a palavra. Esquecemos de viver em obediência. Esquecemos de buscar a Deus. Esquecemos de tudo, porque estamos alienados e pensando no amanhã. E a verdade é o seguinte: vamos parar de normalizar a ansiedade. A ansiedade não é algo que a gente tem que ter. Não é algo, mas é normal, não é normal. Não é. A ansiedade não é normal. Se fosse normal, a Bíblia não estaria exortando tanto a gente para confiar em Deus, para a gente viver com Deus, para a gente caminhar com Deus, para a gente descansar em Deus. Viver uma fé com Deus é viver uma vida sem ansiedade. Por mais difícil que seja, irmãos, eu sei que é difícil, mas é difícil também viver de ansiedade. Mas também é difícil viver com a fé. Você escolhe, ou você vive na ansiedade, ou você aprende a confiar em Deus, a descansar em Deus.
Olha, se esse vídeo te ajudou, então compartilha com um amigo. Às vezes ele está precisando também ouvir, saber que ele tem que descansar em Deus. Tira essa ansiedade da tua vida. E olha, deixa eu te falar. Descansa em Deus. Descansa nele. Deus vai fazer o melhor para a tua vida. Descansa nele e ele fará o melhor para a tua vida. Repetir 2 vezes para você confiar, para você gravar. Deus tem o melhor para você. Acaba com essa ansiedade e viva a fé. Viva através do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Tá bom? Irmãos, eu agradeço muito por ter ficado até aqui. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.